Você consegue se imaginar vivendo há 200 anos em 1822? Consegue pensar nas roupas que você estaria usando neste ano? Como seria sua vida e o que estaria acontecendo no Brasil e no mundo? Vamos fazer essa viagem com você agora e ficar por dentro da vida nessa época. Mas antes, não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Entramos agora em uma cápsula do tempo e voltamos para o Brasil de 1822, há 200 anos. Esse foi um ano marcante para os brasileiros. Iniciamos o ano por aqui como uma colônia de Portugal. Éramos o Brasil colônia e todas as nossas riquezas e direitos eram determinados pelos reis de Portugal. Mas, em 1822, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, tendo como grande marco o Grito da Independência às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro deste ano. Independência! À morte! Com a independência do Brasil declarada, o país se tornou um país autônomo, tendo sua própria monarquia. Em 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi aclamado imperador. E no dia 1º de dezembro de 1822, ele foi coroado. Nossa moeda era os chamados réis, popularmente apelidados de patacas. Essa primeira moeda era feita de prata e se dividia em exemplares de 20, 40, 80, 160 e 320 réis. O país vivia ainda o sistema de escravidão e era comum e bem aceito todas as atrocidades contra os escravizados. Família brasileira. A população brasileira há 200 anos era formada por nativos brancos vindo da Europa e os escravizados de origem africana. Os costumes nas casas brasileiras eram muito informais, nem um pouco parecidas com a rigidez europeia. Era normal as damas sentarem no chão com suas escravas, para fazerem bordados e penteados. Era comum que ficassem nuas, seminuas ou em trajes muito simples em casa. O comportamento à mesa também era pouco formal nas famílias. Mesmo as mais abastadas nem sempre usavam garfo e faca. Os mais humildes usavam apenas as mãos e, no máximo, colheres para as refeições. Moda brasileira. O Brasil vivia em completa influência de Portugal, no que diz respeito à moda. Os ricos da época se vestiam como os aristocratas portugueses, mesmo como o calorão que fazia aqui. Oficialmente, o mundo vivia a moda da Era Romântica, iniciada em 1820. Mas no Brasil, as coisas eram um pouco diferentes, porque não havia indústria têxtil, e então não havia moda, a não ser pelos ricos que traziam tecido finos da Europa. Não havia loja de roupas e muito menos uma moda a seguir. As roupas passavam de geração em geração. Todo tecido e peças de roupas viajavam da Inglaterra até o Brasil, e as revistas de moda chegavam com muitos meses de atraso. Por isso, as costureiras consultavam essas revistas ultrapassadas e confeccionavam roupas fora da moda aos olhos dos europeus. Em 1822, a moda masculina e a moda feminina ainda tinha traços da moda napoleônica. As mulheres saíam às ruas com vestidos em tecidos leves e cobertas com capas ou mantilhas negras. As mulheres daqui não usavam espartilhos, então a moda romântica era um vestidinho solto, sem se preocupar com a cintura marcada. Por cima dos vestidos jogavam mantilhas escuras, mesmo com todo o calor que temos por aqui. Para irem à igreja, por exemplo, usavam véus escuros sobre a cabeça. A moda masculina seguia absolutamente a Europa. Calça de tecido claro, com cós alto, camisa com gola ereta muito engomada e colete. Os casacos eram usados em situações formais. Fora isso, era impossível seguir a moda europeia, por causa do calor. Educação no Brasil. Em 1822, ainda éramos uma colônia,
e Portugal não permitia que a colônia se desenvolvesse intelectualmente, proibia e punia a importação e venda de livros. Mesmo com a independência, as mudanças não aconteceram da noite para o dia. Os negros não tinham permissão para estudar e os brancos estudavam nos colégios religiosos ou iam para a Europa. Os pobres brancos raramente estudavam. No início do século XIX, a família real já havia dado o pontapé inicial, trazendo escolas de medicina, academias militares, museu e biblioteca. Depois da independência, a primeira decisão voltada para a educação foi implementar a escola de primeiras letras, a escola primária, em todas as cidades, vilas e lugarejos. Mas era tudo bem básico. A prioridade era somente saber ler, escrever e fazer contas básicas. Nada além disso. Saúde no Brasil. Com a chegada da família real portuguesa em 1808, o Brasil começou a receber mais investimento em infraestrutura na área de saúde. Em 1822, as Santas Casas de Misericórdia, entidades da Igreja Católica, foram a única opção para pessoas que não tinham condições financeiras de pagar por médicos particulares. Em 1822, iniciou-se o processo de fiscalização da higiene pública, e especialmente na capital da época, o Rio de Janeiro. Era tudo muito sujo, e o imperador promoveu diversas mudanças para higienizar o centro urbano. Como eram as cidades? A capital do Brasil ficava no Rio de Janeiro, então podemos dizer que essa era a cidade que recebia mais investimento. Contudo, há 200 anos foi o início da independência. Isso significa que todas as melhorias impostas pelo imperador ainda não haviam acontecido. Nenhuma cidade brasileira contava com saneamento básico, como encanamento de esgoto. Os dejetos eram jogados pelas janelas das casas, e por isso as ruas eram muito fedidas. Algumas residências tinham uma casinha no fundo do quintal, onde cavavam um buraco muito fundo e levantavam paredes de madeira em volta. Era ali que as pessoas faziam suas necessidades. Os escravos eram os responsáveis por carregar os dejetos dos casarões e jogar nos rios, ou mesmo na praia, em cidades litorâneas. Somente as ruas do centro das grandes cidades eram pavimentadas com calçamentos de pedras. As ruas mais afastadas dos centros eram de terra batida, cascalho, ou havia apenas um rastro pelo mato para ir a pé aos lugares. Transporte. Quando a família real chegou ao Brasil em 1808, iniciou-se um progresso na área do transporte. Em 1822, já haviam mais portos abertos com livre acesso de embarcações amigas de Portugal. Várias estradas já haviam sido abertas, principalmente para melhorar a comunicação via cartas que eram transportadas por carroças puxadas a cavalo. A montaria a cavalo, as charretes e os carros de boi também eram usados regularmente, principalmente no interior da cidade. Os mais endinheirados eram transportados pelas cidades usando as seges e as serpentinas. As seges eram cadeirinhas fechadas com uma cortina, que eram carregadas pelos escravos. As serpentinas eram pequenas cadeirinhas de rodas puxadas por cavalos. Os pobres andavam a pé para onde fossem. As viagens longas eram feitas a cavalo ou em carroças. Escravidão. Como sabemos, há 200 anos ainda estava bem longe da abolição da escravatura. Não havia lei do ventre livre, nem mesmo lei dos sexagenários. Ainda existiam as senzalas e os ricos se beneficiavam como nunca dos serviços escravos. Contudo, em 1822, já haviam muitos negros alforriados no Brasil. Eles prestavam serviços nas ruas, oferecendo todos os tipos de trabalho em troca de algumas moedas. Que tal? Gostaria de viver no Brasil de 200 anos atrás? Nos presenteie com seu like e não deixe de se inscrever no canal. Sua participação é muito importante para nós. Até o próximo vídeo!